Leitura diária da Bíblia, dia 25. Antigo Testamento, Gênesis 49, Gênesis 50. E chamou Jacó a seus filhos, e disse: Juntai-vos, e vos declararei o que vos há de acontecer nos últimos dias. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e escutai a vosso pai Israel. Ruben, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, principal em dignidade, principal em poder. Corrente como as águas, não sejas o principal, porquanto subiste ao leito de teu pai, então te contaminaste, subindo a meu estrado. Simeão e Levi, irmãos, armas de violência são suas armas. Em seu secreto não entre minha alma, nem minha honra se junte em sua companhia, que em seu furor mataram o homem, e em sua vontade aleijaram bois. Maldito seu furor, que foi bravio, e sua ira, que foi dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão esterá sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Jovem leão é Judá, da presa subiste, filho meu, encurvou-se, lançou-se como leão, assim como o leão velho, quem o despertará? Não será tirado o cetro de Judá, e o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Atando a vide seu jumentinho, e a videira o filho de sua jumenta, lavou no veio sua roupa, e no sangue de uvas seu manto, seus olhos mais vermelhos que o vinho, e os dentes mais brancos que o leite. Zebulon em portos de mar habitará, e será para porto de navios, e seu termo até Sidom. Issacar, asno de forte estrutura deitado entre dois apriscos, e viu que o descanso era bom, e que a terra era deleitosa, e baixou seu ombro para levar, e serviu em tributo. Dan julgará a seu povo, como uma das tribos de Israel. Será Dan serpente junto ao caminho, víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos, e faz cair por detrás ao cavaleiro deles. Tua salvação espero, ó Senhor. Gade, exército o atacará, mas ele contra-atacará ao fim. O pão de Azer será espesso, e ele dará deleites ao rei. Naphtali, serva solta, que diz belas coisas. Ramo frutífero é José, ramo frutífero é junto à fonte, cujos ramos se estendem sobre o muro, e causaram-lhe amargura, e flecharam-lhe, e os arqueiros o odiaram. Mas seu arco manteve-se forte, e os braços de suas mãos se fortaleceram pelas mãos do forte de Jacó, dali é o pastor, e a pedra de Israel. Do Deus de teu pai, o qual te ajudará, e do Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de acima, com bênçãos do abismo que está abaixo, com bênçãos do seio e da madre. As bênçãos de teu pai foram maiores que as bênçãos de meus progenitores, até o termo das colinas eternas serão sobre a cabeça de José, e sobre o topo da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim, lobo arrebatador, de manhã comerá a presa, e à tarde repartirá os despojos. Todos estes foram as 12 tribos de Israel, e isto foi o que seu pai lhes disse, e os abençoou, a cada um por sua bênção os abençoou. Mandou-lhes logo, e disse-lhes: Eu vou a ser reunido com meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron os heteus, na caverna que está no campo de Mequipela, que está diante de Manré na terra de Canaã, a qual comprou Abraão com o mesmo campo de Efron os heteus, para a herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca sua mulher, ali também sepultei Lia. O campo e a cova que nele está foram comprados dos filhos de Et. E quando acabou Jacó de dar ordens a seus filhos, encolheu seus pés na cama, e expirou, e foi reunido com seus pais.
Então se lançou José sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E mandou José a seus servos médicos que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriam-lhe 40 dias, porque assim cumpriam os dias dos embalsamados, e choraram-no os egípcios 70 dias. E passados os dias de seu luto, falou José aos da casa de Faraó, dizendo: Se achei agora favor em vossos olhos, vos rogo que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar dizendo: Eis que eu morro, em meu sepulcro que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Rogo, pois, que vá eu agora, e sepultarei a meu pai, e voltarei. E Faraó disse: Vai, e sepulta a teu pai, como ele te fez jurar. Então José subiu a sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito. E toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen seus filhos, e suas ovelhas e suas vacas. E subiram também com ele carros e cavaleiros, e fez-se um esquadrão muito grande. E chegaram até a eira de Atade, que está à outra parte do Jordão, e lamentaram ali com grande e muito grave lamentação, e José fez a seu pai luto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o pranto na eira de Atade, disseram: Pranto grande é este dos egípcios. Por isso foi chamado seu nome Abel-Misraim, que está à outra parte do Jordão. Fizeram, pois, seus filhos com ele, segundo lhes havia mandado, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na caverna do campo de Mequipela, a que havia comprado Abraão com o mesmo campo, para a herança de sepultura, de Efron o Heteu, diante de Manré. E voltou José ao Egito, ele e seus irmãos, e todos os que subiram com ele a sepultar a seu pai, depois que o sepultou. E vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: Talvez José nos odeie, e nos retribua de todo o mal que lhe fizemos. E enviaram a dizer a José: Teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Rogo-te que perdoes agora a maldade de teus irmãos e seu pecado, porque mal te trataram. Portanto agora te rogamos que perdoes a maldade dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto falavam. E vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E respondeu-lhes José: Não temais, estou eu em lugar de Deus? Vós pensastes mal sobre mim, mas Deus o encaminhou para o bem, para fazer o que vemos hoje, para manter em vida muito povo. Agora, pois, não tenhais medo, eu sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, e lhes falou ao coração. E esteve José no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram criados sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: Eu me morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque, e a Jacó. E fez jurar José aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e fareis levar daqui meus ossos. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram-no, e foi posto num caixão no Egito. Novo Testamento. Métio 5:14 da tarde menos 27, Métio 18, 1-9. E quando chegaram à multidão, veio a ele um homem, que se ajoelhou diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético, e sofre muito mal, porque cai muitas vezes no fogo, e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não o puderam curar.
Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim aqui. E Jesus o repreendeu. Então o demônio saiu dele, e o menino sarou desde aquela hora. Depois os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, e perguntaram: Por que nós não o pudemos expulsar? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: Passa-te daqui para lá, e ele passaria. E nada vos seria impossível. Mas este tipo de demônio não sai, a não ser por oração e jejum. E enquanto eles estavam na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue em mãos de homens. E o matarão, e ele será ressuscitado ao terceiro dia. E eles se entristeceram muito. E quando entraram em Cafarnaum, os cobradores da taxa de 2 dracmas vieram a Pedro, e perguntaram: Vosso mestre não paga as 2 dracmas? Ele respondeu: Sim. Quando ele entrou em casa, Jesus o antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos ou taxas? Dos seus filhos, ou dos outros? Pedro lhe respondeu: Dos outros. Jesus lhe disse: Logo, os filhos são livres de pagar. Mas para não os ofendermos, vai ao mar, e lança o anzol. Toma o primeiro peixe que subir, e quando lhe abrir a boca, acharás uma moeda de 4 dracmas. Toma-a, e dá a eles por mim e por ti. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus, e perguntaram: Ora, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou a si uma criança, e a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se vós não converterdes, e fordes como crianças, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Assim, qualquer um que for humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer um que receber a uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Mas qualquer um que conduzir ao pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma grande pedra de moinho lhe fosse pendurada ao pescoço, e se afundasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa das tentações do pecado! Pois é necessário que as tentações venham, mas ai daquela pessoa por quem a tentação vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz pecar, corta-os, e lança-os de ti. Melhor te é entrar manco ou aleijado na vida do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz pecar, arranca-o, e lança-o de ti. Melhor te é entrar com um olho na vida do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Salmos. Salmo 15 para 1-5. Salmo de Davi. Senhor, quem morará em tua tenda? Quem habitará no monte de tua santidade? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e com seu coração fala a verdade. Aquele que não murmura com sua língua, não faz mal ao seu companheiro, nem aceita insulto contra seu próximo. Em seus olhos despreza a pessoa que é digna de reprovação, mas honra os que temem ao Senhor, mantém seu juramento até sob seu próprio prejuízo, e não muda. Tal pessoa não empresta seu dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz isto, nunca se abalará. Pai gracioso, vemos a tua fidelidade em preservar a família de Jacó e posicioná-los de acordo com o teu plano soberano. Ao ouvirmos as maldições pronunciadas contra a hipocrisia e a falsa religião, examina os nossos corações e revela qualquer pretensão. Ajuda-nos a praticar o que pregamos e a servir os outros com genuína humildade. Que as nossas vidas sejam marcadas pela integridade e as nossas palavras temperadas com graça, apontando os outros para a beleza da fé autêntica em Ti.
Que tudo o que façamos traga honra a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Amém.